Olá amigos. Sejam todos bem-vindos a este espaço. No conteúdo deste vídeo vou abordar com mais detalhes sobre a questão da pessoa narcisista, quanto ao aspecto da afetividade, intimidade, da sua sexualidade e principalmente, sobre como o narcisista vai se comportar e agir com respeito às suas dúvidas internas, suas incertezas sentimentais e afetivas, diante de uma identidade um tanto que indefinida a respeito do aspecto sexualidade. Não queremos aqui de forma alguma questionar as preferências e o cultivo da vida íntima de ninguém, nem mesmo dos narcisistas. Muito menos tentar reprimir ou influenciá-las, pois o intuito do canal é informar e alertar, sempre respeitando o direito e a escolha de cada pessoa em todos os sentidos. Sabemos como ninguém que as diferenças e preferências, quanto ao assunto sexualidade, vão existir em toda parte da sociedade, seja uma pessoa narcisista ou não narcisista. Mas como nosso canal está voltado ao narcisismo e sua análise como um todo, este conteúdo vai se reportar ao comportamento da pessoa narcisista dentro deste contexto. Para melhor entender é preciso abordar por partes a questão convivência afetiva, conhecimento pela vida íntima, sexualidade, erotismo, preferências sexuais e promiscuidade. Quando nos relacionamos com alguém narcisista, normalmente saímos com inúmeras dúvidas sobre o comportamento dessa pessoa de forma geral. Mas uma ou várias dessas dúvidas vai estar ligada diretamente à maneira como seu parceiro ou parceira narcisista encara o assunto da sexualidade, e principalmente como ele ou ela se comportava diante dessa questão. Todo narcisista vai nos deixar dúvidas neste sentido, através da sua fala, das opiniões e comportamentos às vezes não muito saudáveis. Muitas das vezes não vai passar do discurso. Mas o narcisista possui um pensamento um tanto promíscuo e não muito saudável, que muito vai nos causar preocupação. Eles gostam de ser diferentes em tudo que dizem, mas nem sempre naquilo que fazem. O discurso do narcisista será sempre recheado de criatividade e muita inovação, mas que na prática nem sempre vai corresponder a tanto. Vivem de fantasias e na vida íntima e sexual não seria nada diferente. Quando criticam a preferência de alguém, certamente é porque não têm a coragem de se assumir. O narcisista é especialista em criticar e menosprezar tudo aquilo que tem vontade, quando lhe faltar coragem para fazer o mesmo. Mas vamos a partir de agora adentrar aos detalhes. Primeiro, o narcisista quanto à afetividade. Não é novidade que a pessoa narcisista não consegue criar vínculos reais e verdadeiros com ninguém, nem mesmo com os próprios filhos. O que o narcisista vai criar com outras pessoas neste sentido é apenas um ciclo de codependência emocional. Por faltar a mínima empatia na pessoa narcisista, será impossível que ele tenha afeto por alguém. Aquilo que deveria ser um conjunto de emoções e sentimentos pela outra pessoa, vai se resumir apenas nos interesses do narcisista, vendo seu parceiro ou sua parceira como simples objeto de uso e manipulação. Segundo, o narcisista na intimidade. Sem haver afetividade, como poderá existir a intimidade entre duas pessoas? Nenhum narcisista vai deixar isso acontecer com naturalidade. O caráter de intimidade é um estreitamento sentimental e a conexão madura entre duas pessoas. Para haver intimidade é necessário a confiança e a admiração recíproca entre duas pessoas. Com o narcisista esse fenômeno será impossível de acontecer, pois somente ele quer admiração. Terceiro, o narcisista e a sexualidade. Por não conseguir manter vínculos afetivos reais com o parceiro ou com a parceira, por encontrar uma extrema dificuldade e muito medo em adentrar e assumir uma intimidade sadia com alguém, o narcisista na grande maioria das vezes terá uma vida sexual cheia de dúvidas e incertezas. Esta incerteza é resultado do medo de se entregar por completo e tornar alguém muito vulnerável, pelo fato de estar cedendo aos desejos do outro. Teremos três situações diferentes envolvendo o narcisista quanto ao aspecto da sexualidade, suas dúvidas e preferências, sobre as quais vou falar. Temos os narcisistas heterossexuais que gostam de sexo. Os héteros que não gostam. Temos os narcisistas voltados para a homossexualidade e também os voltados para a bissexualidade. Os narcisistas heterossexuais que demonstram atração pelo sexo são os somáticos. Eles preferem atrair suas vítimas através da aparência física e por meio do sexo. Tudo como fonte principal para conseguir suprimento. Estes narcisistas, tanto homem como mulher, são exibicionistas compulsivos, mantendo o corpo sempre malhado, ao mesmo tempo tentam menosprezar a aparência física do parceiro ou da parceira. Demonstram um certo desempenho que pode até enganar.
Mas trata-se de algo totalmente mecânico, sem qualquer sentimento e com nenhum envolvimento. São ligados em pornografias e atos de promiscuidade. Usam de palavras pejorativas e despudoradas em qualquer ambiente. Os narcisistas somáticos são aqueles que enganam muito bem como sendo perfeitos na arte de seduzir, mas tudo é muito superficial e sem qualquer envolvimento com a outra pessoa. Se utilizam da arrogância e do egoísmo até mesmo no momento tão íntimo, em que o casal deveria ser uma só pessoa. A prática de traição pelos narcisistas somáticos é muito mais comum que em outras categorias de narcisistas. Na verdade, eles tentam demonstrar que gostam de sexo, mas acabam nos deixando muitas dúvidas, pois nunca estão satisfeitos com seus parceiros e pouco sabem do que querem. Este tipo de narcisista, gostando realmente ou não, fará questão de se passar como forte adepto. Já os narcisistas cerebrais, estes não demonstram muito ou quase nenhum interesse pelo sexo, mas não se preocupam em esconder ou disfarçar essa característica. Vão querer atrair a vítima através do seu intelecto, do discurso de falsa generosidade e por compensações materiais. O narcisista cerebral priorizou demais outras áreas, esquecendo-se quase que totalmente da vida sexual, que acabou ficando em último plano. Possuem extrema dificuldade em se envolver emocional e fisicamente. Usam o sexo apenas na fase da idealização para conquistar, ou quando precisar resgatar a vítima novamente num momento de crise. Do contrário, são um fracasso assumido. O narcisista cerebral prefere se envolver consigo mesmo. São fiéis adeptos da prática da masturbação, como meio de se satisfazer, excluindo o parceiro quase que por completo. Em ambos os casos de heterossexuais que gostam ou não de sexo, este sempre será usado como meio de manipulação e moeda de troca. Em se tratando da homossexualidade entre os narcisistas, embora muitos deles sejam críticos de carteirinha custando a se assumir, vão agir quase sempre utilizando dos mesmos padrões dos heterossexuais. O sexo também será visto como moeda de troca e forma de manipulação entre esta categoria de narcisistas. Vou falar agora sobre o narcisista e a bissexualidade. Trata-se de um ponto bem mais delicado dentro deste contexto da sexualidade envolvendo o narcisista. Muitas vezes o narcisista, por meio das suas posturas de onipotência, de arrogância, também intransigência em relação ao diferente e difícil de conquistar, vai se ver diante da necessidade de uma transformação voltada para a bissexualidade. O narcisista vai ver nesta plataforma uma maior abrangência para poder conquistar pessoas. A ideia de bissexualidade parte do pressuposto de que a vida psicossexual do narcisista ignora, por sua vez, toda e qualquer contradição dentro do assunto sexualidade. Ao aceitar a bissexualidade, o narcisista não nega que existam dois gêneros distintos, apenas os acumula e aceita. A bissexualidade para o narcisista não reconhece a diferença entre esta forma de se envolver das demais. Sendo assim, para quem é bissexual, ambos desempenham a mesma função e pronto. O narcisista poderá querer estar dos dois lados ao mesmo tempo para não ficar de fora do jogo da sedução. Ou seja, sua identidade sexual pode resultar da imagem e do desejo de quem olhar. Se o narcisista notar que está sendo olhado ou desejado por uma mulher, então ele será homem. Mas se notar que outro homem esteja lhe olhando com algum interesse, nada impede que passe a fazer o papel de mulher, tudo para não deixar a oportunidade passar. Portanto, dentro do jogo do interesse e da perversidade, existe sim uma forte tendência de bissexualidade entre os narcisistas. É necessário lembrar que esta característica vai se fazer muito presente em vários outros tipos de transtornos de personalidade, como nos psicopatas e sociopatas, por exemplo. O narcisista não vai se importar a qual orientação sexual ele pertence, pois vai estar buscando apenas por benefício próprio. Embora o narcisista vai fazer muita questão de se passar por hétero, mantendo relacionamentos que a princípio estão dentro desta modalidade, poderá estar encobrindo e disfarçando muito bem a sua bissexualidade. É comum você se relacionar por muito tempo com uma pessoa narcisista, e acabar saindo com muito mais dúvidas que quando você entrou. Narcisistas nunca são aquilo que aparentam aos nossos olhos. Quando a bissexualidade existir no narcisista, será um forte influenciador do descarte repentino, pois o narcisista precisa atender a um interesse que para ele será mais importante naquele momento. Obrigado por ter chegado até nós neste espaço. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, vindo a fazer parte desta família você também. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe e acione as novas notificações.
Reflexão e luz sempre com você, trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.